Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou trazer mais uma implementação aqui que eu fiz, tá, agora em cima do sistema de clínica, né, a 7ª implementação aí, é um dos projetos que eu tenho mais recebido aí solicitações para a gente poder estar implementando, e o que eu trago de principal aqui agora nessa 7ª implementação são os recursos de teleconsulta, tá, então as consultas aqui em vídeo e a parte também de triagem que não tinha, né, e eu fiz toda a estrutura de triagem onde a enfermeira consegue dar aquele primeiro contato ali, né, com o paciente, gerar uma ficha e todo o acompanhamento até que ele passe pelo médico, né, e ali seja encaminhado para alta, internação ou outra situação. E existem algumas outras coisas também que eu implementei, né, menores aqui para o projeto, tá, que são relatórios, são algumas outras melhorias que eu falo aqui dela também. Eu vou estar acessando aqui, se você quiser testar comigo, eu não vou explicar 100% dos recursos do sistema, mas vou estar, né, explicando os recursos que foram adicionados nessa 7ª implementação. Eu tenho outro vídeo que eu explico ali, que eu mostro todas as funcionalidades aqui do sistema, então é interessante também você acompanhar aí. Para quem quiser testar, né, esse projeto, fica aqui ó, em clinica.sistemazugo.com.br, tá? E já vai aparecer ali, né, quando você entrar da forma que eu entrei, as credenciais de acesso para você poder acessar o painel. Aqui todas as informações relacionadas a dados, valores e tudo mais que tiver são fictícias, apenas para demonstração mesmo aqui, né, desse vídeo aqui e das formas de utilizar o sistema. Eu vou começar aqui pelo seguinte, tá? Eu vou seguir essa ordem aqui, né, mostrando então o que foi implementado, que são protocolos de retirada de exame, lucro, né, nos relatórios ali por médicos, então tem uma forma aí de nós otimizarmos isso. Opção de confirmação da consulta, então quando a consulta é enviada ali para o paciente, você pode definir no painel de configurações, isso já tinha, né, uma quantidade de horas que ele manda a mensagem e ele vai poder cancelar ou confirmar aquela mensagem ali, aquela consulta, né, pelo WhatsApp, então é interessante isso também, tá? Vamos ter aqui opções também para não utilizar o pagamento no agendamento, porque eu tinha implementado essa possibilidade do cliente pagar na hora que ele se agendar, mas não são todas as clínicas que tem isso, tem clínica que nem utiliza e tem algumas clínicas que são hospitais, na verdade, né, que são públicos, que estão utilizando o nosso sistema, então não pode ter essas opções de pagamento. Então, isso tem que ser uma coisa opcional, tá? Aqui também implementei a opção de venda de remédios para os pacientes. Algumas clínicas ali têm alguns remédios que são cadastrados em estoque. Nós já até tínhamos essa gestão de estoque, mas não tinha a possibilidade de relacionar uma venda de remédios ao paciente. Agora tem, tá? Então, vamos fazer também aqui o comprovante, né? Vamos mostrar atendimentos na ficha do paciente, que era algo que não tinha, e no mais é a parte de triagem e teleconsulta. Vamos aqui começar então por protocolo de retirada de exame. Quando nós fazemos aqui o agendamento, se um desses agendamentos for exame, igual está aqui o exame de sangue, né, e aí na hora que você lançar o agendamento, se você tiver preenchido a data de retirada, que pode ser uma data, ou pode ser ali a partir de tal horário, etc., ele vai mostrar isso aqui, ó, que é a opção, né, que é o protocolo de retirada de exame. Tá? Quando você abrir o protocolo de retirada de exame, ele vai buscar os dados do paciente, frisando mais uma vez, todas as informações são fictícias, tá? E aqui ele vai mostrar qual que é o exame que ele vai estar fazendo, né? E alguma observação que você tenha colocado vai ser apresentada aqui. Então é mais um detalhamento mesmo, ali um papel para que ele possa ter essa retirada de exame, né, com as informações de data e hora aqui em que ele vai retirar. Tá? É muito comum as clínicas emitirem isso aí. A outra implementação que foi feita é o lucro por médicos. Então, aqui onde nós temos o relatório de lucro, eu vou aqui entrar diretamente nele, ó. Financeiro demonstrativo de lucro. Eu dei a possibilidade de nós podermos também filtrar por médico aqui, ó, e aí ele vai mostrar, né, esse relatório de lucro para cada um daqueles médicos. Isso facilita aí depois, caso você tenha que fazer algum repasse, alguma outra situação onde mais de um médico atenda, né, naquela mesma clínica. Confirmação e cancelamento da consulta, utilizando aqui 1 e 2. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui que foi enviado. Porque quando for feito um agendamento, ele vai mandar uma notificação aqui para o paciente, tá? Então eu vou fazendo testes aqui, ó, isso aqui, esse WhatsApp, ele tem outras informações aqui, então ele chega a muitas outras coisas de outros sistemas. Deixa eu ver nesse outro aqui, ó. O que nós precisamos aqui, né, toda vez que você iniciar uma consulta, vou ter que dar pause aqui para poder buscar. Aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Quando você criar gerar um agendamento para o cliente, tá? Aqui tem uma configuração no painel de configurações, que é essa aqui, ó, horas confirmação. Eu deixei 24 horas, mas você pode alterar aquilo ali. Então, 24 horas antes dele fazer a consulta, ele vai receber isso aqui, ó, confirmação de agendamento, né? Digite a opção desejada, 1 para confirmar e 2
para cancelar. Então vai vir os detalhamentos do agendamento antes e depois vem essa opção. E ele consegue, ao digitar 1, confirmar aquela consulta, ela já entra aqui então como confirmada, né? E consegue também com 2 excluir, cancelar aquele agendamento, tá? Então isso aí já existia até dentro do sistema, mas a API do WhatsApp da Menuia não tinha esse recurso, agora tem. Inclusive, quando você fizer a leitura por aqui em dispositivos, ele já conecta e prepara toda essa situação para poder funcionar, tá? Esse disparo aí, essa confirmação. Opção de não usar pagamento no agendamento. Foi outra coisa que eu tive que colocar aqui nas configurações. Então aqui entraram 3 campos, eu já vou explicar eles para não ter que ficar voltando aqui. Pagamento, agendamento, que é, né, essa opção aqui sim, quando ele for fazer um agendamento pelo site, ele vai mostrar a opção de pagamento. Se você deixar não, ele pula direto ela. É simples assim. Se você deixar assim, você pode definir isso aqui já é de outro modo que eu tinha feito antes, tá? A porcentagem que ele vai ter que pagar. Se for 0, fica opcional. Mas se você colocar 30, 50, né, tantos por cento ali, ele é obrigado a pagar aquele valor antes de se agendar. Eu costumo trabalhar aqui, deixar o padrão que sim, ele pode efetuar esse pagamento e sem obrigatoriedade de valor. Mas se você não quer nada de pagamento, coloca não, e aí na hora que ele fizer o agendamento não vai nem ver essa opção de pagar. Isso aqui é importante também, tá? Município Sistema, para ele poder recuperar isso na ficha, né? Então, em alguma ficha, em alguma outra situação aqui, você pode estar mostrando essa informação de município sistema. Eu tenho até que confirmar, eu acho que eu não recuperei na ficha de triagem, mas depois eu vou colocar nela se eu não tiver colocado. Tá? Qualquer problema que der aqui que eu encontrar, porque essa aula também eu faço ela para poder testar os recursos que eu implementei, né? E já testar direto aqui no servidor. Então, qualquer coisa que eu vejo que ficou faltando ou que precisa ser adaptada ali, eu já faço antes, né, de concluir tudo, para vocês, quando baixarem os arquivos, já baixar com essa situação. E aqui é o link de consulta, né, da teleconsulta do Google Meet, mas depois eu falo sobre isso aí. Isso vai ter que ser explicado mais à parte aqui quando nós estivermos finalizando. Eu estava falando da opção de não pagar. Então aqui, ó, quando o usuário ele for fazer um agendamento, né, então entrou lá no site, ele tem a opção aqui de agendamento, e aqui então ele coloca, né, o CPF dele. Eu vou colocar aqui um fictício mesmo. Pronto. Aí ele vai, se ele tiver cadastro, ele já vai preencher, tá vendo? Aqui ele pode selecionar o serviço e o profissional que vai executar aquele serviço. Esse profissional não tem mais hora hoje, né? Mas eu vou colocar amanhã aqui, ó. Pronto, para ele poder confirmar o agendamento. Como lá está marcando que vai ter pagamento, ele vem para essa tela. Se você utilizar essa opção aqui, ó, de não, que foi aquilo que eu falei, ele pula direto e faz o agendamento, tá? Então isso aí é importante, eu tive uma demanda para isso aí também. Venda de remédios para os pacientes. Beleza, nós já tínhamos aqui dentro desse sistema a gestão de farmácia, que eu tinha implementado recentemente. E aqui dentro da gestão de farmácia agora nós temos a opção de venda, né? Como eu desloguei ali, ele logou com o paciente, eu vou ter que fazer novamente o acesso, porque eu utilizei a mesma aba para poder logar com os dois, aí ele perde a sessão. Vou vir aqui de novo, cadê? Gestão de farmácia, vendas. Pronto. E aqui em vendas, ele deu um erro aqui, deixa eu ver o que é isso. Vou ter que analisar aqui, ó. Vamos lá, ajustei ali, ele estava com uma variável aqui, né, que era passada antes, que ele não passava a data, então ele não conseguia listar. Quando ele passar a data, ele vai listar as vendas que foram feitas. Venda muito simples aqui, tá? Não fiz nada voltado aqui com PDV, nada disso, porque é uma tela somente para você poder selecionar o paciente, selecionar a quantidade de medicamentos aqui, eu vou colocar, por exemplo, 3, tá? E relacionar ele. Então, vamos supor que ele chegou com uma receita, ele vai precisar de 3 dipironas, 2 paracetamol, eu não cadastrei muitos aqui, então por isso que ele só está mostrando esse. Aqui você vai colocar a data de pagamento, se ele for pagar depois, você pode colocar uma data futura, tá? E aí fica a conta aberta para o paciente aqui. Selecionar a forma de pagamento, se tiver um desconto também pode aplicar. E quando você concluir, ele já gera essa venda e aqui você vai ter a opção, né, de gerar o comprovante com o detalhamento dessa venda. Então, uma venda simples, mas bem objetiva, onde você consegue relacionar esses remédios aí ao paciente. Tá? Se for uma venda depois, a prazo, você consegue dar baixa nela aqui depois. Aqui também você consegue gerar o comprovante, anexar arquivo, que às vezes você precisa anexar essa receita, então deixei a opção aqui para você conseguir fazer um anexo de arquivo relacionado a essa venda e gerar um relatório de vendas que também é buscado ou pode ser buscado por data aqui em cima. Lembrando que o cadastro dos pacientes aqui, ó, caso você precise depois de conferir, verificar alguma coisa, ele também já carrega, tá, as contas dele, o demonstrativo financeiro. Deixa eu ver aqui, ó, aqui ele já mostra, ó, então o demonstrativo financeiro mostra as vendas que você fez para ele ou qualquer outro débito financeiro aí que tenha relacionado ao paciente. Isso obviamente para quem vai utilizar essa parte aí, né, com o financeiro.
Outro ponto aqui que nós implementamos também é essa parte aqui de mostrar os atendimentos na ficha do paciente. Então, vou voltar aqui para os pacientes, né? E aqui dentro da ficha do paciente, né, já tinha essa opção aqui de criar a ficha do paciente. Então, aqui eu coloquei isso aqui, ó, que é para você poder ter uma possibilidade de mostrar os atendimentos que ele fez, mostrar, por exemplo, só os 5 últimos, né? Mostrar uma estrutura de atendimentos aqui na hora que ele gerar a ficha. Então, aqui ele está mostrando, ó, os últimos atendimentos dele foi isso, um exame de sangue que ele efetuou, mas poderiam ter outros. Lembrando que essa ficha já busca também a anamnese e as informações do paciente. Caso tenha também um histórico clínico, né, ali, que é uma evolução clínica lançada para ele, que pode ser lançada aqui pelo médico, ó, ele também vai aparecer lá, tá? Então, ali ele não tinha, que foi esse paciente novo de teste, mas se eu lançar uma evolução aqui também, e desde que eu permita para essa ficha essas informações aqui, ó, que é o histórico, a anamnese e tudo mais, ele vai estar trazendo, tá, essas informações na ficha. Então fica uma ficha bem completa ali, né, ainda mais completa do que era. Agora vamos para a parte de triagem, né, que também ficou muito completa aqui. Então entra um novo menu chamado triagem, ele está com o mesmo problema do outro, ó, vou corrigir ali já de uma vez. Pronto, ajustei ali, deixa eu atualizar novamente ela, aí ele não vai mostrar nada daquilo, né? Então ele já consegue buscar também. Consegue ter o filtro de data e os relatórios das triagens que foram feitas naquele período, tá? Aqui eu coloquei para ele poder filtrar no dia mesmo, né? Porque você vai trabalhando triagem dia a dia. Chegou o paciente, você vai então para a nova triagem, vai selecionar o paciente, se o paciente não existir, você vai cadastrar um novo paciente aqui, né? E se ele existir, mas estiver com dados aí que não estão atualizados, você pode também editar aquelas informações do paciente. Então aqui na própria triagem você já consegue resolver quanto a cadastro e edição, atualização de dados dele. Classificação de risco, eu coloquei algumas opções aqui, tá? Azul, verde, que é pouca urgência, amarelo, vermelho, isso também você consegue adaptar e modificar ali. Aí a enfermeira que atendeu, ela vai colocar a queixa daquele paciente, isso aqui vai ser apresentado depois para o médico, e tem essas informações que eu não entendo muito, mas pesquisei aqui pelo que foi me passado também de alguns modelos, né, são as informações ideais, que é a temperatura, a saturação do paciente, né, e esses outros dados aqui que você pode estar colocando aí, que é relacionado à pressão e tudo mais. Tá? Então aqui ele vai aceitar essas informações aí, vou colocar aqui qualquer informação para poder preencher. Caso ele tenha alguma alergia, você vai inserir. Caso ele utilize algum medicamento também atual, você vai inserir algum histórico de doença, tempo de início dos sintomas, né, por exemplo, aqui ó, 10 dias, e aqui você coloca uma condição geral do paciente para já chegar lá e o médico ver. Se tiver uma escala de dor, né, também pode inserir ela aqui. Tá? Esses foram os campos que eu coloquei, mas é aquilo. Às vezes você tem alguma outra necessidade diferente e queira adicionar mais informações ali. Feito a triagem, você pode encaminhar direto aqui já para uma consulta esse paciente, né? Então aqui tem opções de editar a triagem, excluir a triagem, aquele CRUD que tem aí em todos os projetos, e você pode relacionar uma consulta. Então vamos supor que passou pela triagem, quem vai atender ele é esse doutor aqui, ó, esse médico. Você vai selecionar ali o médico e vai selecionar qual procedimento, tá, vai ser executado por ele. Nesse momento que você faz isso aqui, ele já cria um agendamento aqui, ó, com uma consulta para o paciente. Então ele já entra com essa consulta, tá aqui pediatria, né, ele coloca o horário atual dela, tá? Então ele vai mostrar aqui qual foi o paciente, quais são as informações e já entra com a consulta como confirmada. Por outro lado, esse médico ele já visualiza essa informação aqui, ó. Então ele vê que entrou uma nova consulta nesse novo horário aqui e que tem esse nível de urgência, porque assim ele pode estar passando na frente de outro de acordo com aquela demanda, né, de acordo com aquele nível de urgência. Se ele clicar aqui, ele já inclusive consegue visualizar aquela triagem que foi feita. Então às vezes ele quer, ele tem duas aqui que tem urgência, então ele pode ver, analisar qual é a prioridade e chamar primeiro, tá? E se ele é um médico também que tem atendimento por horários, ele vai continuar visualizando os horários ali e tudo que vier da triagem vai estar aqui como triagem e aquela classificação de risco também relacionada a ela. Então aqui ele consegue, né, ver isso, e também aqui nos agendamentos a gente consegue ver esses que tem essa bolinha na frente aqui, ó, são os agendamentos que vieram ali, as consultas que estão marcadas a partir da triagem. Então, na própria triagem, ele já consegue resolver isso aí, tá? E já mandar ali, associar um médico para poder atender. Aqui tem também o detalhamento da triagem, ó, que ele pode gerar, né? Então, ele vai ver aquele PDF que pode imprimir, passar para o paciente isso aí, né? E o paciente entrega para o médico. Mas isso também já vem automaticamente lá, como eu acabei de mostrar, no relatório médico.
E aqui então vai ser mostrado, né, o detalhamento com os dados do paciente, os dados do atendimento ali, né, o motivo da queixa principal dele, os sinais vitais. E aí depois vem a parte de avaliação médica. Essa parte aqui de baixo, ela é preenchida pelo médico aqui nas consultas. Então depois que é feita essa primeira etapa, o médico vai pegar aquele paciente, né, clicando aqui em cima então dessa triagem, ele vai conseguir visualizar o que a enfermeira já passou para ele, e aqui ele vai colocar os possíveis diagnósticos, né, que são as hipóteses. Aqui vai vir os procedimentos que ele tenha realizado, né? Se esse paciente estiver de alta, ele já pode colocar alta ou fazer algum encaminhamento também aí para ele. Então tem essas possibilidades aqui. Se ele precisar de internação, vai vir as informações relacionadas aí à internação, o motivo e a justificativa, tá? Aqui ele consegue então salvar esse detalhamento. Ele tem uma opção também aqui de já gerar o PDF também para ele poder visualizar ou fazer uma impressão, porque às vezes esse paciente vai ser encaminhado para internação. Então ele consegue já gerar esse PDF com esse detalhamento. E aí vai vir as informações se ele está de alta, se ele está internado, né? E todos os dados aqui, né, já referente a isso, tá? Então é bem completo aqui, essa parte de triagem, ela ficou aqui bem estruturada, né? Eu recebi alguns modelos aqui para poder estar fazendo e seguir aqueles modelos ali. E a parte de teleconsulta para a gente poder finalizar, né? Bem simples aqui também, aqui dentro da consulta mesmo, se você tiver com alguma configuração aqui, ó, que é o link da teleconsulta, esse link é facílimo de pegar ele. Então, por exemplo, quando você entrar aqui, você coloca Google Meet, pronto. E aí, quando entrar aqui no Google Meet, ó, isso você estando logado por uma conta, né, você clica aqui em nova reunião, criar uma reunião para depois. Pronto, ele já gera o link. É esse link, dessa forma aí, bem fácil, bem simples de fazer, que você vai utilizar aqui. Deixa eu fechar um pouquinho desses relatórios. Acabou abrindo muita coisa aqui. Então, ok, né? Gerou esse link, você coloca ele aqui. Mas vamos supor que os médicos, eles queiram, né, ter um próprio link de reunião, que às vezes ele já utiliza o Google Meet, ou ele tem lá uma conta Google, e ele quer utilizar dele. Não tem problema. Eu coloquei aqui também que na edição de perfil, então quando aquele médico acessar o painel dele, ele pode colocar o link do Google Meet dele aqui, tá? Então ele pega dele em vez de pegar das configurações. Mas se ele não quiser, ele vai deixar aquele lá mesmo. Quando ele clicar aqui, ó, nesse botãozinho do WhatsApp, para enviar, vou até colocar aqui, ó, nesse paciente, que pode ser esse aqui, ó, paciente Hugo Vasconcelos, tá? Vou enviar o link da teleconsulta, né? Então chegou o momento de eu atender ele clica ali naquele botão. O paciente vai receber isso aqui, ó. Vamos lá, o meu outro ali desconectou, né? Mas porque ele é o que dispara, ele disparou para esse, ó. E aí vai vir o nome da clínica que você colocou, vai vir os dados do paciente e vai vir o link de acesso, tá? Então aquele paciente vai receber esse link de acesso. O médico vai clicar aqui nesse videozinho, para ele iniciar a videochamada, né, a videoconferência. Né, aqui deixa eu vou ter que habilitar a câmera aqui, ó. E aí já vai então mostrar, né, clica em participar, e ele fica aguardando aquele paciente fazer o acesso. Eu vou colocar aqui, ó, vou entrar pelo meu telefone, que foi onde chegou o link. E aqui o paciente vai clicar então sobre aquele link, ó. Na hora que o paciente clicar, ele vai pedir para participar, aqui já vai mostrar a permissão, tá vendo? Vou dar a permissão ali, agora vai ficar meio ruim o áudio, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui uma câmera, onde está o paciente participando, e tem aqui o médico, tá? Então, pronto, tive que parar ali, porque senão fica dois áudios aí, vai ficar uma bagunça danada. Então, é muito simples ele iniciar essa videochamada, né, com um recurso 100% gratuito. Tem outras formas? Tem, tá? Tem várias outras formas de você fazer também essa teleconsulta, né? Algumas formas pagas, e essa pelo Google Meet, que muitas empresas já utilizam aí para reunião, né, é uma forma muito utilizada aí e 100% gratuita. Então, esses são os recursos que eu trago aí para vocês dentro dessa 7ª implementação.